Quando a chuva caiu naquela tarde de novembro, ninguém imaginou que a água faria mais do que encharcar a terra. O riacho que cortava a fazenda Souza desceu violento pelas margens, arrancando barro, raízes e pedaços inteiros do barranco, como se alguma coisa, enterrada havia muito tempo, estivesse finalmente tentando voltar à superfície. O que emergiu dali transformaria aquela propriedade em um dos casos mais inquietantes já comentados nos arredores de Lages. Um mistério que atravessaria décadas sem jamais encontrar uma explicação definitiva. Antes de continuarmos, quero que você me diga nos comentários de onde está ouvindo esta história. E principalmente o horário exato em que essa narração chegou até você. Existe algo estranho nesses relatos antigos. Quase todas as pessoas que pesquisaram a Fazenda Souza mencionaram que os detalhes mais perturbadores pareciam ganhar outro peso durante a noite e principalmente durante a chuva. Era uma tempestade pesada. O vento fazia as janelas vibrarem e o céu parecia baixo demais sobre os campos. A água atravessava cercas, invadia trilhas e descia em enxurradas escuras pelo terreno inclinado da propriedade. Foi naquele fim de tarde que o cocheiro Anselmo atravessou a pequena ponte de madeira sobre o riacho, para verificar se parte do cercado havia cedido. Segundo relatos preservados em depoimentos posteriores, ele percebeu algo preso entre galhos e pedras, parcialmente coberto pela lama. Um brilho metálico que surgia e desaparecia conforme a água batia contra o barranco desfeito. Anselmo desceu até a margem. A água chegava quase aos joelhos. O barro afundava sob as botas. E quanto mais ele puxava o objeto preso nas raízes, mais a terra parecia ceder ao redor, como se o próprio solo estivesse solto por dentro. O que ele retirou dali era uma pequena caixa metálica tomada pela ferrugem. As laterais estavam deformadas e havia marcas escuras espalhadas pela tampa que muitos anos depois seriam descritas, em um relatório informal, como manchas semelhantes a sangue oxidado. O cadeado já não existia. Dentro da caixa havia papéis úmidos, lacres inchados pela água, páginas grudadas umas às outras e um forte cheiro de mofo misturado ao odor metálico do riacho. Mas havia também outra coisa, uma folha parcialmente preservada. E foi justamente essa folha que transformou um simples achado em algo muito maior. Anselmo não sabia ler com facilidade, mas percebeu imediatamente que aquele material parecia importante demais para permanecer ali. Mais tarde, em um depoimento informal dado a moradores da região, ele teria dito que sentiu uma sensação difícil de explicar enquanto segurava a caixa molhada. Como se alguém tivesse tentado esconder aquilo com urgência, e como se a chuva tivesse decidido devolver. Naquela mesma noite, ainda segundo relatos orais preservados décadas depois, Anselmo levou o objeto até a casa principal da fazenda. Jerônimo Souza o recebeu na varanda, enquanto a chuva ainda caía sobre o telhado de zinco. O cocheiro teria dito apenas: "Senhor, tem coisa aí que não queria mais ficar enterrada." Jerônimo não respondeu imediatamente. Testemunhos descrevem um silêncio longo demais. O patriarca apenas encarou a caixa coberta de lama, enquanto a água escorria lentamente pelas tábuas da varanda. Depois, ordenou que ninguém comentasse o assunto fora da propriedade. Não existe documento oficial detalhando exatamente o que foi encontrado naquela noite. O registro mais próximo é uma nota de ocorrência extremamente curta, datada de 1901, mencionando apenas objeto recuperado do leito do riacho após fortes chuvas. Nada além disso. Mas o detalhe mais inquietante talvez esteja justamente no que não foi escrito. Porque nos dias seguintes, moradores começaram a notar mudanças estranhas na fazenda. Homens trabalhando perto do riacho até tarde da noite. Novas cercas sendo erguidas às pressas. Tábuas reforçando trechos específicos do terreno.
e principalmente a ordem de que ninguém deveria se aproximar da margem depois do anoitecer. A partir daquele momento, o riacho deixou de ser apenas parte da propriedade. Ele passou a ser tratado como um lugar que precisava permanecer fechado. E foi exatamente aí que os boatos começaram. Na época, a fazenda Souza já despertava certo desconforto nos arredores de Lages. A propriedade era antiga, isolada e mantida sob uma disciplina rígida imposta por Jerônimo Souza, homem conhecido pela personalidade severa e pelo hábito de resolver qualquer assunto sem permitir interferências externas. A casa principal ficava afastada das outras propriedades, cercada por campos úmidos, pequenas áreas de mata e um silêncio que moradores da região descreviam como pesado demais para um lugar comum. Havia um pomar bem cuidado, currais organizados, ferramentas sempre alinhadas. Mas também havia algo difícil de explicar na atmosfera daquele lugar. Visitantes costumavam permanecer pouco tempo. Empregados evitavam falar sobre a rotina da fazenda quando estavam na cidade. E mesmo antes da tempestade, já circulavam comentários sobre sons vindos do riacho durante madrugadas de chuva. Jerônimo Souza comandava tudo com autoridade absoluta. Era um homem endurecido pelo trabalho e pelo isolamento. Alguém que parecia enxergar qualquer aproximação como ameaça. Sua esposa, Eleonora, raramente era vista fora da casa principal. Quando aparecia, mantinha os olhos baixos e falava pouco, como se estivesse constantemente distraída por pensamentos que ninguém mais conseguia alcançar. Alguns moradores diziam que ela parecia cansada. Outros diziam que parecia assustada. Os filhos do casal cresciam sob aquela mesma atmosfera sufocante. Augusto, o mais velho, assumia cada vez mais responsabilidades dentro da fazenda. Cecília quase nunca participava das visitas recebidas pela família. E Teodoro, o caçula, começava a chamar atenção pelo comportamento estranho nos arredores dos currais. Ele passava horas sozinho perto dos animais. Conversava baixo consigo mesmo. E, segundo um antigo agregado da propriedade, parecia observar o solo mais do que o próprio gado. Foi nesse cenário que Eduardo Mendes chegou à região. O forasteiro se apresentou como engenheiro agrônomo interessado em projetos de drenagem e recuperação do solo. Trazia consigo mapas, instrumentos de medição e um hábito que incomodou rapidamente os moradores da fazenda. Eduardo fazia perguntas demais. Perguntas sobre o comportamento da terra, sobre o riacho, sobre as enchentes, sobre áreas onde o solo parecia afundar após períodos de chuva intensa. A presença dele alterou a rotina da propriedade quase imediatamente. Pela primeira vez em anos, alguém observava aquelas terras não como morador, mas como investigador técnico. E isso parecia incomodar Jerônimo profundamente. Cartas encontradas décadas depois ajudam a entender o clima que começava a se formar dentro da casa principal. Em uma delas, atribuída a Augusto Souza, existe um trecho particularmente perturbador. O homem fala do solo como se escutasse alguma coisa debaixo dele. Pai tenta ignorar, mas desde a chegada dele, ninguém mais dorme direito. Trecho atribuído a Augusto Souza, arquivo particular. A frase é curta, mas ela revela algo importante. O desconforto na fazenda não começou quando a caixa saiu da água. A chuva apenas arrancou a primeira camada de algo que já estava apodrecendo havia muito tempo. Pouco depois da chegada de Eduardo Mendes, mudanças começaram a surgir por toda a propriedade. Trechos do riacho foram cercados. O acesso às margens ficou restrito. Empregados passaram a receber ordens para evitar determinadas áreas após o pôr do sol. E durante tempestades, lampiões eram vistos se movendo perto da água a altas horas da noite. Alguns moradores acreditavam que Jerônimo temia deslizamentos. Outros começaram a suspeitar de algo muito pior.
Porque havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Por que a chuva parecia assustar tanto aquela família? Quando as chuvas seguintes vieram, e vieram muitas ao longo dos anos, elas continuaram a cumprir seu papel ambíguo. Para uns, eram purificadoras. Para outros, eram acusadoras. E em alguns casos, tornaram-se o último lembrete de que a verdade, como água correndo entre pedras, sempre encontra uma fresta por onde escapar. Foi assim, entre caixas molhadas, folhas rasgadas e pegadas afundadas na lama, que a Fazenda Souza começou a desenhar aquilo que mais tarde seria lembrado como um dos episódios mais perturbadores do interior catarinense. Mas até aquele momento, tudo ainda existia no território da suspeita. Havia medo, havia silêncio. Porém ainda não havia acontecido algo grande o suficiente para romper a barreira entre boato e tragédia. Isso mudaria numa noite específica. Uma noite em que a chuva não trouxe apenas fragmentos do passado. Ela trouxe fogo. Nos dias que antecederam o incêndio, a atmosfera na fazenda tornou-se quase insuportável. Os empregados passaram a evitar conversar perto das paredes da casa principal. O som das botas sobre a varanda cessava sempre cedo demais. E mesmo quem não acreditava nos rumores começou a perceber que alguma coisa havia se deslocado dentro daquela propriedade. Jerônimo Souza já não mantinha a postura rígida de antes. O homem que costumava controlar cada detalhe da fazenda agora parecia vigiar algo invisível. Segundo relatos preservados em cartas e testemunhos posteriores, ele passou a dormir armado. Mandava verificar trancas durante a madrugada. Ordenava que ninguém permanecesse do lado de fora após o pôr do sol, especialmente em noites de chuva. Em uma anotação atribuída a Augusto encontrada décadas depois entre papéis parcialmente queimados, lê-se: Pai anda pela casa como quem espera uma visita que teme reconhecer. Trecho atribuído a Augusto Souza, documento particular. A frase é curta, mas talvez nenhuma outra descreva tão bem o estado da fazenda naquele período, porque o medo já não parecia direcionado ao que estava enterrado, parecia direcionado ao que poderia voltar. As discussões entre Jerônimo e Eduardo Mendes tornaram-se frequentes. No começo, eram apenas conversas abafadas no escritório. Depois vieram portas batendo, vozes elevadas, objetos quebrados. Os empregados ouviam tudo à distância, em silêncio absoluto, como se entender demais pudesse ser perigoso. Anselmo relataria anos depois que, certa madrugada, viu Eduardo sair sozinho até o riacho, carregando uma lanterna coberta por pano escuro. O engenheiro permaneceu vários minutos próximo às margens, observando a corrente barrenta que descia depois da chuva. Não cavou, não chamou ninguém, apenas observou. Quando retornou à casa, estava pálido. Na manhã seguinte, Jerônimo ordenou que parte da área fosse cercada novamente, dessa vez com tábuas mais altas, mais grossas, como se quisesse impedir não a entrada de pessoas, mas a saída de alguma coisa. A chuva continuava caindo em intervalos irregulares, e junto dela vinham os relatos. Uma cozinheira afirmou ouvir passos molhados no corredor durante a madrugada, embora todos estivessem dormindo. Um peão jurou ter visto marcas de mãos na janela externa da casa principal depois de uma tempestade forte. Outro empregado abandonou a fazenda sem receber pagamento após afirmar que escutava vozes vindo debaixo da terra. Nenhum desses relatos possui comprovação documental conclusiva. Mas o padrão se repete em testemunhos diferentes. E é justamente isso que torna tudo tão inquietante. Porque quando pessoas separadas começam a descrever o mesmo medo, o silêncio deixa de parecer coincidência. Foi também nesse período que Eleonora piorou drasticamente. Os registros médicos disponíveis são limitados, mas apontam episódios severos de insônia, estados dissociativos e comportamento paranoide. O médico da vila descreveu
extrema sensibilidade a ruídos noturnos e terror recorrente associado às chuvas. Em outro trecho escreveu: a paciente demonstra convicção de que algo aproxima-se da residência durante temporais. Anotação clínica. Documento parcial preservado. O que exatamente ela acreditava ouvir jamais ficou claro, mas algumas testemunhas afirmam que Eleonora repetia frases desconexas enquanto observava o riacho da varanda superior. Frases como: a água devolve, ou ele ainda está lá. Nenhuma delas pôde ser verificada com precisão absoluta. Ainda assim, sobreviveram ao tempo. E talvez tenham sobrevivido porque, no fundo, combinavam demais com tudo o que viria depois. A deterioração emocional da família passou a contaminar a própria rotina da fazenda. O jantar já não reunia todos. Cecília quase não saía do quarto. Teodoro passava horas desaparecido perto do bosque, retornando sempre coberto de barro, como alguém que cavava ou procurava algo longe dos olhos dos demais. Alguns empregados começaram a suspeitar que existia uma parte da propriedade onde certas atividades aconteciam à noite. Uma área evitada até pelos cães. Em relatos coletados décadas mais tarde pelo professor Arnaldo Silveira, 2 antigos trabalhadores mencionaram um som metálico subterrâneo ouvido durante madrugadas chuvosas. Um deles comparou o ruído ao arrastar de correntes. Outro disse que parecia ferramenta batendo em pedra molhada. Não existem provas materiais que confirmem esses sons. Mas existe um detalhe curioso. Ambos deram depoimentos separados por anos e descreveram praticamente a mesma coisa. Enquanto isso, Eduardo Mendes continuava investigando o terreno. Seu interesse pelo riacho deixou de parecer apenas técnico. Mapas começaram a surgir sobre sua mesa. Pequenas marcações foram vistas próximas ao bosque. Há referências vagas, encontradas em anotações incompletas, sobre câmaras de drenagem antigas e estrutura abaixo do solo. Mas os documentos estão fragmentados demais para permitir conclusão definitiva. O que se sabe é que Mendes parecia cada vez mais convencido de que havia algo enterrado naquelas terras. E Jerônimo percebia isso. A tensão entre os dois atingiu o ápice numa tarde de novembro. A chuva começara cedo. O céu estava tão escuro que os empregados precisaram acender lampiões antes do anoitecer. Anselmo estava no estábulo quando ouviu a discussão começar dentro da casa principal. Dessa vez não eram vozes abafadas, eram gritos. Testemunhos posteriores afirmam que Jerônimo acusava Mendes de querer abrir aquilo novamente. Já o engenheiro teria respondido algo sobre não haver mais como esconder. Nenhuma dessas falas consta oficialmente em documentos. São reconstruções baseadas em memória oral, mas aparecem repetidas em mais de um depoimento. Então veio o barulho, um estrondo seco, como móveis sendo derrubados. Depois, silêncio. Um silêncio tão abrupto que vários empregados interromperam o trabalho apenas para escutar a chuva batendo no telhado. Eduardo Mendes não apareceu mais depois daquela noite. Jerônimo informou aos funcionários que o engenheiro havia partido antes do amanhecer após um desentendimento profissional. Mas havia problemas nessa versão. O cavalo de Mendes continuava no estábulo. Sua mala permanecia no quarto e, segundo Anselmo, as botas enlameadas do engenheiro ainda estavam perto da porta dos fundos. Como alguém desaparece numa tempestade, sem levar nada. Foi exatamente depois disso que a fazenda começou a mudar de forma irreversível. As cercas ao redor do riacho foram reforçadas. O acesso ao bosque passou a ser proibido, e os empregados perceberam algo perturbador. Jerônimo já não parecia tentar proteger a reputação da família. Parecia apenas ganhar tempo. Na semana seguinte, uma chuva particularmente forte atingiu a região.
A corrente do riacho subiu tanto que arrancou parte da margem próxima às cercas recém-colocadas. Quando Anselmo desceu até lá pela manhã, encontrou terra afundada, raízes expostas e um trecho do solo parcialmente aberto, como se algo tivesse cedido por baixo. Ele chamou Augusto. Os dois permaneceram vários minutos olhando o buraco sem dizer palavra. Anselmo afirmaria depois que viu, dentro da abertura, algo semelhante a madeira apodrecida misturada a tecido escuro. Mas Augusto o interrompeu imediatamente. Mandou cobrir tudo outra vez, na mesma hora, sem permitir que mais ninguém se aproximasse. Esse detalhe aparece em diferentes versões do caso e talvez seja um dos pontos mais importantes de toda a história, porque marca o instante em que a família deixa de agir como quem tenta entender o problema e passa a agir como quem já sabe exatamente o que está escondido ali. Naquela noite, segundo relatos posteriores, a chuva continuou caindo sem parar. E pela primeira vez, alguns empregados juraram ouvir batidas vindas do subsolo da propriedade. Batidas lentas, irregulares, como se algo preso abaixo da terra tentasse responder ao som da água acima dele. O terror da fazenda Souza começava ali, não no incêndio, não nas mortes, mas no momento em que as pessoas perceberam que o pior talvez não estivesse dentro da casa. Talvez estivesse embaixo dela. Naquela noite em que as águas já tinham avisado o que guardavam, o que aconteceu na fazenda Souza pareceu menos um acidente e mais o rompimento de algo que vinha se acumulando havia meses, sob o chão úmido daquela propriedade. Os relatos sobre a madrugada de 27 de novembro de 1900 sobreviveram em fragmentos contraditórios, mas todos convergem para a mesma imagem. Vozes alteradas, luzes correndo entre as janelas da casa principal, estampidos abafados pela chuva. E depois, fogo. Era uma chuva fina no começo, dessas que parecem leves quando vistas da varanda, mas transformam a terra em lama escura em poucos minutos. Anselmo diria anos mais tarde que o riacho corria diferente naquela madrugada. Mais cheio, mais rápido, como se carregasse alguma urgência invisível. Segundo seu depoimento recolhido em 1922, ele acordou com barulho de passos no corredor lateral da cocheira. Havia movimentação na casa principal, mesmo sendo tarde demais para visitas. Lanternas se cruzavam atrás das janelas e vozes ecoavam tensas, rápidas demais para serem compreendidas. Parecia discussão de gente acuada, afirmou em trecho preservado por um jornalista da época. Depois, em outro momento do depoimento, acrescentou algo que atravessaria décadas. Era como se estivessem tentando decidir o que fazer com alguma coisa. A chuva aumentou pouco antes do primeiro disparo. Quem morava nas proximidades contou ter ouvido pelo menos 2 tiros vindos da direção da casa. Outros disseram 3. Um trabalhador que vivia perto da estrada afirmou que os cavalos começaram a se agitar antes mesmo das chamas aparecerem. O registro policial feito no dia seguinte menciona apenas sons compatíveis com conflito interno, sem detalhamento técnico, mais uma das lacunas que marcariam o caso. Então veio o fogo. As primeiras chamas surgiram na lateral inferior da casa, perto da região onde antigos empregados afirmavam existir um porão parcialmente fechado anos antes. O vento espalhou o incêndio depressa. A madeira seca das vigas reagiu quase instantaneamente e logo o casarão inteiro começou a estalar numa sequência que alguns vizinhos comparariam ao som de árvores rachando durante tempestades. Os moradores das propriedades vizinhas observaram de longe. Poucos tiveram coragem de atravessar o terreiro tomado por fumaça e lama. A chuva caía sobre o incêndio, produzindo um chiado contínuo, estranho, quase vivo. Há testemunhos de pessoas que juraram ouvir gritos vindos de dentro da casa, mesmo depois de parte do telhado ter cedido. Outros afirmaram ter visto uma silhueta parada próximo à varanda antes da estrutura desabar parcialmente.
Anselmo declarou que tentou se aproximar, mas o calor o obrigou a recuar. O vento empurrava o fogo para dentro, disse. Parecia que a casa queimava de dentro para fora. Quando a madrugada finalmente começou a clarear, a Fazenda Souza já não parecia uma fazenda. O que restava era uma estrutura escurecida, fumaça saindo das vigas e o cheiro pesado de madeira molhada, misturado a algo metálico que muitos anos depois ainda seria mencionado nos relatos sobre aquele lugar. Jerônimo Souza foi encontrado sem vida, próximo ao alpendre. A versão oficial surgiria rapidamente e, para muitos, rápido demais. O relatório preliminar atribuiu o incêndio a um surto do patriarca. Jornais locais publicaram manchetes simples, diretas, quase convenientes. Fazendeiro enlouquece e provoca tragédia familiar. A cidade, cansada do medo que já cercava aquela propriedade, aceitou a explicação com uma facilidade inquietante. Encerrar o caso significava encerrar também as perguntas que começavam a apontar para algo maior. Mas os arquivos que sobreviveram impediram que a história morresse completamente. Algumas testemunhas insistiram que havia pessoas na fazenda naquela noite que nunca apareceram nos registros oficiais. Uma carta atribuída a Augusto, encontrada anos depois entre papéis úmidos, preservados em caixas retiradas do riacho, trazia uma frase perturbadora. Há coisas que não podem sair da terra. Se saírem, levam todos junto. O documento nunca teve autenticação definitiva. Ainda assim, passou a circular entre pesquisadores como uma peça central daquele quebra-cabeça. Depois do incêndio, a fazenda entrou num lento processo de abandono. Novos proprietários tentaram ocupar as terras nas décadas seguintes, mas poucos permaneciam muito tempo. Sempre havia relatos semelhantes, objetos aparecendo depois das chuvas, marcas de erosão em pontos específicos do riacho, fragmentos metálicos emergindo da lama. Em alguns períodos, empregados se recusavam a trabalhar próximos às margens quando o céu fechava. Era como se o terreno nunca tivesse voltado ao normal. Em 1921, a pesquisadora Helena Monteiro visitou o local interessada nos relatos sobre os achados do riacho. Em seus registros de campo, descreveu a lama da região como anormalmente escura após chuvas fortes e anotou algo ainda mais inquietante. O solo parece respirar quando a água sobe. Helena mapeou áreas próximas ao antigo casarão e marcou pontos onde acreditava haver alterações antigas no terreno. Dias depois, desapareceu. Seu material foi encontrado incompleto. Algumas páginas estavam molhadas, outras haviam sido arrancadas. O sumiço de Helena alimentou ainda mais o medo em torno da Fazenda Souza. E, com o passar dos anos, a sensação de que existia algo enterrado sob aquelas terras deixou de ser apenas rumor rural para se transformar numa espécie de memória coletiva da cidade. Então, vieram as enchentes de 1945. A água rompeu parte das margens do riacho e expôs fragmentos ósseos, pedaços de metal corroído e restos de objetos que operários recolheram sob supervisão improvisada da prefeitura. O boletim oficial classificou o material como remanescentes dispersos. Nenhuma identificação definitiva foi feita. Nenhum laudo conclusivo sobre origem ou época dos ossos sobreviveu completo nos arquivos públicos. Mais uma vez, a chuva havia mostrado alguma coisa. Mais uma vez, tudo terminou em silêncio. Ao longo do século XX, pesquisadores, jornalistas e curiosos tentaram reorganizar os acontecimentos daquela noite de 1900. Alguns defendiam que as obras propostas por Eduardo Mendes poderiam ter revelado estruturas antigas e desencadeado paranoia coletiva dentro da família. Outros acreditavam em ocultamento deliberado, crimes enterrados sob o riacho e protegidos durante anos pela própria fazenda. E havia ainda aqueles que enxergavam algo mais difícil de explicar.
A ideia de que a água devolvia aquilo que o tempo tentava esconder. Nenhuma dessas hipóteses conseguiu eliminar completamente as outras, porque toda nova investigação parecia terminar da mesma forma. Documentos desaparecendo, materiais contaminados, páginas arrancadas, versões contraditórias e pessoas que cedo ou tarde desistiam de continuar cavando. Em 1998, durante uma obra de contenção depois de fortes chuvas, operários encontraram outra caixa metálica presa entre sedimentos endurecidos do riacho. Dentro dela havia tecidos deteriorados, papéis parcialmente legíveis e um pequeno objeto metálico semelhante a uma medalha antiga. Parte do material foi enviada para análise. Outra parte desapareceu antes mesmo de ser catalogada. Nos anos 2000, equipes acadêmicas tentaram aplicar métodos modernos de arqueologia e análise de solo. Houve escavações limitadas, coleta de sedimentos e estudos sobre movimentação hídrica. Alguns relatórios apontaram sinais claros de interferência humana antiga em determinadas áreas próximas ao riacho. Mas novamente surgiram problemas. Contaminação de amostras, perda de cadeia de custódia, documentos incompletos. Era como se toda a tentativa de reconstruir a verdade acabasse afundando na mesma lama que a chuva insistia em revirar. E talvez seja exatamente isso que mantém a história viva até hoje. Porque o caso da Fazenda Souza nunca foi apenas sobre uma família ou sobre um incêndio. Foi sobre algo que tentou permanecer enterrado e fracassou. Cada enchente trouxe fragmentos, uma caixa, um osso, um tecido infantil, uma página rasgada, uma frase interrompida. Peças suficientes para sugerir um horror, mas nunca suficientes para explicá-lo completamente. E talvez o detalhe mais perturbador seja perceber que a própria comunidade aprendeu a conviver com essa espera silenciosa. Em Lajes, moradores antigos ainda observam o riacho quando as nuvens escurecem. Há quem feche portas antes das tempestades. Há quem evite passar perto da antiga fazenda durante a noite. E há quem diga que, quando a chuva é forte o bastante, o cheiro metálico volta a surgir no ar, como se o passado continuasse tentando subir à superfície. Talvez Eleonora estivesse certa naquela noite. Talvez a água realmente lembre. E talvez seja por isso que, depois de mais de um século, ainda exista medo quando as chuvas começam a cair sobre as terras da antiga Fazenda Souza. Porque ninguém sabe quantas coisas continuam escondidas sob o leito daquele riacho, nem o que ainda pode emergir quando a próxima enchente vier. E se um dia a água devolver algo maior, talvez já seja tarde demais para esconder novamente. Se você gosta de histórias reais cercadas por documentos perdidos, investigações inconclusivas e mistérios que atravessam gerações, inscreva-se no canal. Porque existem lugares onde o passado nunca termina de ser enterrado. E esta foi apenas uma dessas histórias.